Quero que você abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se levantaram, se lembraram das suas palavras. Um sociólogo americano disse que os americanos no século XVIII colocavam a sua esperança em Deus. No século XIX, eles passaram a colocar as suas esperanças na nação americana, no seu poder, na sua pujança, no sonho americano. Mas no século XX, as pessoas passaram a colocar a sua esperança no eu. E ainda assim continuam no século XXI. Mas a gente sabe que todo aquele que coloca a esperança em si mesmo, cedo ou tarde, vai perder as esperanças. E é o que tem acontecido com a sociedade do século XXI. As pessoas já não creem mais na intervenção de Deus. Elas olham para todos os desmandos da sociedade e o que sobra para esses jovens é revolta. É vontade de quebrar tudo, de afrontar os pais, afrontar os professores. Na verdade, essa juventude está sentindo dor, a dor da desesperança. E eu quero dizer para você que há uma mensagem que nós precisamos pregar hoje. Não de religião, não de usos e costumes, não de comportamentalismo. Nós temos uma mensagem que deve ser pregada hoje, que é a mensagem da ressurreição. E em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a mensagem da ressurreição, ela quebra os paradigmas históricos. Apesar de Jesus ter dito muitas vezes que ele ia morrer e ressuscitar, não caiu a ficha. E as pessoas e as mulheres que amaram a Jesus, quando foram para o sepulcro, esperavam ver o seu Senhor morto. Essa era a expectativa delas. Aliás, essa é a expectativa de todo mundo. Como se a vida fosse essa vida que nós temos. Depois disso, somente a morte. E quando elas chegaram lá, a pedra estava rolada, elas ficaram perplexas. O que aconteceu? E todas as possibilidades surgiram à mente, menos a ressurreição. Alguém roubou o corpo, alguém tirou o corpo, até que elas viram dois anjos. E eles perguntaram para elas: por que vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Jesus ressuscitou. Eu quero dizer para você, meu querido, que os gregos acreditavam que depois da morte eles viviam no Hades. E as pessoas eram não mais do que sombras. Os estoicos, os epicuristas, acreditavam que as pessoas deviam viver e fazer o bem aqui na terra, para cumprir a ordem do Logos, que é a força cosmológica que governava o universo, mas a vida se encerrava a estes anos. Tem muita gente, ainda hoje, que você conhece, que vive acreditando que a única realidade que nós temos é essa vida miserável. Mas você e eu não precisamos pensar assim. O que você precisa ter é um encontro com Jesus ressurreto. Amém ou não? Querido, Jesus está vivo. Diga: o túmulo está vazio. A pedra rolou. E não foram os homens que rolaram. Diga: foi o Senhor que fez rolar. Diga: Jesus está vivo. E eu vou fazer a pergunta para vocês que o anjo disse para elas.
Por que vocês estão procurando alguém que está vivo entre os mortos? Será que o teu Deus está vivo? Será que você é daquelas pessoas que se desesperam quando alguma coisa dá errado? Querido, se você esperar nessa vida, você é um miserável, porque essa vida passa correndo. Outro dia eu era um jovenzinho casando de novo. Hoje eu já sou vovô. E daqui a pouco eu terei passado. Mas a minha esperança é que Cristo está vivo. Você precisa dizer ao mundo que Jesus está vivo. O mundo não precisa de teologia, o mundo precisa de discurso religioso. O mundo precisa enxergar na tua vida aquele brilho no olhar de quem sabe que o Senhor está vivo. Amém ou não? Talvez você tenha entrado aqui hoje triste, abatido, sem esperança. Toma a tua linha. Jesus está vivo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Essa mensagem da ressurreição é uma mensagem poderosa. E o texto diz a partir do versículo 9, diz assim: e voltando do túmulo, anunciaram, diga anunciaram, todas essas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. A ressurreição, a segunda verdade que a gente aprende aqui sobre a ressurreição, é que a ressurreição ela traz uma mensagem para o mundo. Elas foram para o túmulo esperando encontrar Jesus morto. E saíram de lá com uma mensagem: Ele está vivo. Essa é a mensagem. Hoje eu fico vendo os crentes, pessoas se elucubrando, filosofando, falando de tudo, menos do que importa. Sabe o que importa na verdade? É Jesus estar vivo. Queridos, a igreja nasceu debaixo dessa palavra. Se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver que os discípulos tinham uma mensagem. E a mensagem era de Cristo ressurreto. Não tinha outra mensagem. Quando João e Pedro encontraram o homem no templo que estava paralítico, oraram por ele, ele foi curado. E este homem começou a testemunhar. Trouxeram os apóstolos e os prenderam e levaram diante do Sinédrio. E eles disseram: vocês parem de falar desse Jesus. Nós já matamos ele, agora vocês vão começar com uma outra história. E Pedro e Tiago e João disseram: como nós vamos parar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido? Eu vi, Ele está vivo. Eu não vou me calar, Ele está vivo. O diabo quer calar a tua boca. Sabe o que o diabo quer? Que você vista vestes de depressão, de tristeza, de medo, de pavor e de terror. Mas por debaixo destas vestes tenebrosas, há uma veste de justiça que o Senhor colocou na tua vida. Ele está vivo. O diabo quer que você se cale. O diabo quer que você se apequene, que você encolha, que você retroceda. E Deus está te dizendo: eu estou vivo. Em todo o livro de Atos, os apóstolos iam e anunciavam e pregavam: Jesus está vivo. Não adianta nada pregar o Cristo morto. O Cristo morto é derrotado. É a visão patética de um homem bom que não cumpriu o seu propósito. Mas Jesus ressuscitou. E sabe o que é lindo, queridos? Quando os primeiros a anunciarem a mensagem da ressurreição eram as pessoas mais improváveis. Aliás, é o que Deus sempre faz. Deus ama usar o improvável. Vocês sabiam que naquele tempo as mulheres não eram aceitas como testemunhas diante de um juiz? Não havia jurisprudência. Palavra de mulher não valia nada. Quem é que Deus usou para testemunhar a primeira vez que Jesus estava vivo? Mulheres, só tinha mulher naquele lugar. Ainda hoje, quem mais prega a palavra são as mulheres. Aí, ô marada, vocês que estão aí, nós precisamos acertar isso aí e chegar perto, pelo menos. Deus usa o improvável. Deus quebra os paradigmas. Mas aqueles que viram Cristo vivo, saíram anunciando. E eu quero te dizer, a ressurreição traz uma mensagem para o mundo.
Não dá para você encontrar Jesus vivo e continuar com esta palavra no teu coração. Se você tem vergonha de anunciar, é porque talvez você tenha se esquecido. Ele está vivo. E eu fico imaginando, né? Que mensagem é essa que a gente tem? É uma mensagem pessoal, de esperança. Porque imaginem, eles viram Jesus e era Jesus mesmo. Quando Jesus aparece para eles, ele tem os cravos, ele diz: toca aqui, toca no meu lado que está furado, toca nas minhas mãos. E aquela mensagem é uma mensagem, ele fala: peraí, então quer dizer que quando eu morrer, eu não vou virar outra coisa? Porque, querida, essa é uma mensagem ótima para os budistas. Os budistas acreditam que quando as pessoas morrem, elas são reintegradas no cosmos, mas viram energia. Essa é uma mensagem tremenda, maravilhosa para os hindus. Os hindus acreditam na reencarnação, não na ressurreição. Os hindus acreditam, por exemplo, que se eu não fui bem nesta vida, eu posso reencarnar numa barata, ou numa pulga, ou num chihuahua. Mas a mensagem da ressurreição, Jesus é Jesus. Essa mensagem é de esperança, porque eu sei que eu vou encontrar minha mãezinha, vou encontrar meu paizinho, vou encontrar meu irmão querido, vou encontrar vocês lá. Essa vida vai passar, mas nós seremos os mesmos, porque Jesus fez isso na nossa vida. Amém ou não? Aplauda, derrame o júbilo na presença do Senhor. Jesus é o mesmo, é uma mensagem de esperança. Vejam, sou eu. Sentou com eles, comeu com eles, tem pão aí, tem peixe aí, o que tem para comer? Não é? A ressurreição, em primeiro lugar, quebra paradigmas, e Deus te chamou para quebrar paradigmas. No meio de um povo sem esperança, você vai ser um homem de fé, uma mulher cheia de esperança. Mas a ressurreição também nos traz uma mensagem maravilhosa. Sabe, gente? A vida hoje é uma vida sem responsabilidades. Nós estamos na geração do Facebook. Parece que a vida se resume a curtir ou descurtir. E as pessoas curtem e descurtem o dia inteiro, como se nada tivesse de fato alguma consequência. Mas quando você sabe que Jesus está vivo, e que um dia você vai estar na presença dele, querido, você entende que a vida não é curtir ou descurtir, que tudo que eu fizer aqui eu vou ter que dar conta na presença dele. E essa é a verdade inexorável. Um dia, e não está muito longe, você vai estar diante dele. E diga: naquele dia não vai adiantar curtir ou descurtir. Aceitar Jesus não é assim, eu curto. Rejeitar Jesus é não, eu não curto. Não, aceitar Jesus é tomar a cruz, é seguir, é dizer: eu quero ele para a minha vida. Amém ou não? Glória a Deus. A vida tem consequências. O que fazemos aqui, vamos dar conta para ele. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que a mensagem cristã da ressurreição é uma mensagem para o mundo de transformação. A partir do versículo 13, eu quero continuar este capítulo inteiro que fala sobre a ressurreição, e diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Mais ou menos, você multiplica 60 por 300 metros, aí você descobre quanto que dá. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Você pode nem perceber, mas Jesus está caminhando junto com você. Mesmo quando você está indo para longe da sua vontade, Ele está junto de você. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, estavam andando e pararam, entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quem é Cleopas? Eu dou um chocolate para quem souber quem é Cleopas. Se estava no primeiro culto, não vale. Ninguém sabe quem é Cleopas? Nem eu. Nem nenhum teólogo. Sabe por quê? Porque Cleopas era um discípulo comum. Não era importante para estar inserido na história bíblica. Por que a Bíblia faz questão de mencionar uma pessoa aparentemente insignificante? Porque para Jesus ninguém é insignificante. Cleopas é você. Quando você lê esse texto, você pode mudar o nome de Cleopas e botar o seu nome. Porque da mesma maneira como Jesus veio ao encontro daquele homem que estava caminhando desacorçoado da vida, ele vem ao encontro daqueles que o amam, que o desejam, mas que estão com os olhos fechados porque não entendem quem ele é e os seus propósitos. Ninguém é insignificante para Jesus. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vejam como a esperança do homem é fútil. Ele era varão profeta. Ele era homem poderoso em palavras e em obras. Não, querido, ele não era. Ele é. Eles só não tinham entendido o problema. Eles não tinham entendido o propósito. Eles não tinham entendido a revelação. E Deus me mandou te dizer, meu querido, que Ele ainda é este Deus todo-poderoso na tua história. E Ele é poderoso para fazer um rebuliço em tudo aquilo que o diabo fez, mesmo que você não entenda. Para eles, Ele era. E na verdade, eles estavam na presença do Cristo ressurreto. Ele é o Senhor da tua história. Pode não saber, mas nesse momento Ele está andando do teu lado. Nesse momento Ele é o Senhor da tua vida. Diga, nem o inferno inteiro pode tocar na tua vida, porque Ele está ao seu lado. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Eu creio na palavra do Cristo ressurreto. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. O cabra, quando quer descrer, nem quando vê alguém voltando com a radiância da experiência com Cristo vivo. Porque aquelas mulheres que foram chorando, será que eles não viram a mudança? Quando elas voltaram cheias de poder, cheias de alegria, cheias de palavras de consolo. Olha, elas disseram isso, mas não é possível. Mas elas não os viram. Não o viram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Diga assim: em primeiro lugar, a ressurreição é uma quebra de paradigma. Diga em segundo lugar, a ressurreição é uma mensagem para o mundo. Mas diga em terceiro lugar, a ressurreição muda a visão das Escrituras. Eu vou contar aqui para explicar o que eu quero afirmar. Eu quero lhes falar do filme Sexto Sentido. Alguém viu aquele filme Sexto Sentido? Vocês se lembram dele? É um menino que dizia: eu vejo, eu falo com mortos. Lembra disso?
E ele dialoga durante o filme inteiro com o Bruce Willis. Aí você vê as coisas vão meio etéreas, meio esquisitas no filme. Chega no final do filme, o Bruce Willis descobre que ele estava morto. E não sabia. Quando o filme termina desse jeito, com a descoberta do cara que conversava com o menino, que ele estava morto, aí você começa a entender os detalhes que você viu ao longo do filme. Eu fiz questão de, quando eu vi esse filme, ver de novo. Porque aí, tudo que eu vi, passou a fazer sentido. Claro que isso é uma baboseira, que ninguém fala com morto nenhum. Mas aonde eu quero chegar aqui? Até aquele momento, os discípulos liam a Bíblia e não entendiam. E Jesus foi explicando para eles o que estava. Ele fala, na lei de Moisés é a Torá. Nos profetas, que os hebreus chamam de Naviim. E nos Salmos, ou nas Escrituras, que são os Ketubim. Essas três porções da Bíblia, do Velho Testamento, formam a Tanakh. A Tanakh é a Bíblia do Velho Testamento. Então Jesus nada mais fez do que foi explicando para eles, ao longo do caminho, que tudo que estava no Velho Testamento falava dele. Por exemplo, o tabernáculo, fala de quem? Quem é o tabernáculo de Deus que habitou entre os homens? Jesus. Quem é o pão do céu que desceu no maná? Jesus. E quando abriram os olhos, eles passaram a entender tudo diferente. Vocês veem com uma força de uma revelação, muda a vida de uma pessoa. Não adianta lero-lero. A pessoa que vai se converter através da tua vida, precisa de uma experiência com Cristo ressurreto. Vocês querem ver? Paulo, o apóstolo Paulo, foi o cara que mais conhecia o Velho Testamento. Ele sabia de cor. Recitava inteiro o Velho Testamento. E no entanto, ele não conseguia entender os crentes. Talvez ele perguntasse às pessoas que ele prendia, escuta, por que agora vocês não vão mais ao templo? Ah, porque eu não preciso mais de templo. O templo verdadeiro de Deus é Jesus. Ele ficava irritado. Quer dizer que agora vocês não fazem mais sacrifício? Não, Jesus é o sacrifício. E ele então achava aquilo tudo um absurdo. Mas quando ele ouviu uma voz, ele indo para Damasco, levando um monte de crentes que ele prendeu, ele ouviu uma voz e um clarão do céu dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vira e fala, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele ficou cego. Mas nunca ele enxergou tanto na sua vida. E durante 3 dias, na sua cegueira, o Senhor fala com ele. E começou a cair a ficha, uma após uma. Então Jesus é o tabernáculo de Deus no meio dos homens. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quer dizer que Jesus é tudo aquilo que eu sabia e não entendia. Aí ele falou, então está explicado. Porque o livro de Isaías, no capítulo 9, diz que o Messias vai governar o mundo. Mas no capítulo 53 diz que ele é um servo sofredor. Eu nunca entendi. Agora eu entendo. Ele tinha que morrer, mas ele vai reinar. Mudou o coração de Paulo. A interpretação dele da Bíblia mudou. E eu quero te dizer, meu querido, talvez você já tenha ouvido falar que Jesus morreu por você. Mas talvez você nunca tenha sido tocado pelo Cristo vivo. Porque quem é tocado pelo Cristo vivo passa a olhar para as coisas dessa vida como banais. Às vezes vem gente me falar no meu escritório, ai pastor, Deus não me ama, eu perdi o emprego. Você precisa encontrar Jesus vivo. Eu quero ver se você vai estar preocupado com o teu emprego. Ai, pastor, meu marido me deixou. Deixa aí, minha irmã, deixa vazar. Está preocupado com o marido, se não vai encontrar outra, vai se ferrar. Se ele for de Deus, vai voltar. Amém ou não? Glória a Deus, diga eu creio. Para que ficar tão desesperado com as coisas dessa vida? Vai passar. Ai, meu apartamento novo, não pisa nele não.
E o tapete é claro. Meu irmão, vai ficar tudo comido pelas traças. Quando você encontra o Cristo vivo, a tua maneira de enxergar a vida muda. Ao invés de você ter tristeza, você vai ter alegria. Ao invés de ter medo, você vai ter ousadia. Ao invés de você ficar, ai meu Deus, o que está acontecendo? Você vai dizer, glória a Deus. Você está me entendendo, meu irmão? Esta mensagem que o mundo precisa. O mundo não quer uma outra religião. Religião, cada uma tem a sua. Mas a única verdadeira que fala de um Cristo que está vivo é o cristianismo. Amém ou não? Pode aplaudir o Senhor de eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. Isso mudou a vida de Paulo. E eu imagino um homem desse, depois que descobre que tudo que ele cria estava errado. Se não fosse a graça de Jesus, ele ia ser o cara mais deprimido da vida. Você vai querer chegar no final da tua vida para descobrir que tudo pelo que você lutou estava errado? Fica lutando pelas coisas dessa vida. Você que é jovem, meninas, não chore por esses marmanjos, não. Sabe? Não se entregue para esses marmanjos. Se entregue para o homem que Deus tem para a tua vida. Jovem, se a menina não te quer porque você não é bonitinho, deixa vazar. Entendeu? Busca o Senhor, ande sério com Deus, você vai ver se Ele não tem o melhor para a tua vida. Amém ou não? Levanta a cabeça. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Muda a perspectiva da vida. Muda a visão da Bíblia. Agora Paulo não era mais o carrancudo, com vontade de matar os outros que criam diferente dele. Agora ele era capaz de morrer e até mesmo receber chibatadas e orar pelos que perseguiam. Por quê? Porque quem tem um encontro com o Senhor dá graça. Paulo entendeu porque, meu querido, a religião do Velho Testamento era um Deus que premiava o forte. É o cabra que é fiel, que consegue cumprir os 613 mandamentos. O cristianismo é a religião do Deus que abençoa os fracos, os oprimidos, os pecadores, os alquebrados, os desesperados. E esses ele chama para perto de si, para serem sacerdotes, para ser reis e sacerdotes. Amém ou não? No cristianismo, do Jesus ressurreto, tem lugar para você, mesmo que você seja pecador, porque Ele transforma a tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer eu creio, eu creio. Muda a nossa visão, muda a visão da palavra, a palavra cresce, a revelação vem para o teu coração, muda a tua alma. Sabe, irmãos, porque todos nós somos seres humanos e nós vivemos no que os sociólogos estão chamando de sociedade pós-cristã. Sabiam disso? Esse é o novo termo que eles estão usando para descrever o tempo que a gente vive. Se você pegar 60 anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas um pouquinho mais experientes, o mundo era diferente. Não era verdade, dona Pires, seu Oswaldo? Mesmo as pessoas que não eram crentes viviam como cristãs, respeitando palavra. Não era isso. Hoje, na sociedade pós-cristã, é o contrário. Dentro da igreja, as pessoas confessam a Jesus e vivem como se Ele não existisse. Você vê as coisas mais absurdas que crentes estão cometendo. Por quê? Porque o mundo hoje age como se não tivesse que dar conta para Deus. Mas eu estou te dizendo, Ele está vivo. A tua vida não é só isso aqui não. Um dia, eu e você vamos estar na presença dEle. Muda a maneira de ver, muda ou não muda? Quando você vai fazer uma coisa que não devia, você pensa duas vezes. Ele está vivo, Ele está perto de mim. Eu vou estar perto dEle, um dia eu vou comparecer diante dEle. É isso que a ressurreição faz. Ela quebra paradigmas.
ela se torna uma mensagem poderosa para o mundo. Mas ela muda a nossa visão das Escrituras e a nossa visão do mundo. Você só vai ser um deprimido se você não quiser experimentar a ressurreição de Jesus. Você está me entendendo? É uma decisão. Tem uma ovelha minha aqui, eu não vou dizer o nome por respeito, mas eu tenho me alegrado muito com essa vida. Ela passou alguns tempos difíceis, com depressão, com lutas e coisa e tal. E por mais que ela tomasse remédios, não mudava absolutamente nada. Chegou uma hora que ela falou, quer saber? Eu vou parar com esse negócio e eu vou virar crente de verdade. E eu tenho perguntado para ela, escuta, e aí? E os sintomas da depressão? Foram embora. Jesus está vivo, meu querido. Ele está aqui agora. Nesse momento o Rei da Glória está aqui nesse lugar. Você pode sentir a sua presença. Você pode se dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha sorte, a minha vida, os meus temores, os meus pecados. E Ele diz, filho, paz seja convosco. Shalom Aleichem. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. Eu creio. É isso que o mundo precisa. De um povo que toma posição. O Evangelho passa a ser diferente quando a gente entende que Jesus está vivo. E o texto continua dizendo, quando se aproximavam da aldeia a partir do 28, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, ir embora. Mas eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Alguma vez você estava aí sentado e a palavra deu ao teu coração, meu irmão? Era Jesus soprando no teu ouvido. Quando você sentia esse quebrantamento, essa alegria. Não é o Lamartine é uma caca. Eu sou igual você, pecador. Mas eu sou canal do Deus vivo. E é Ele quem toca na tua vida. E quem levanta a tua alma. E o teu coração arde, amém ou não? Quantos aqui podem gritar de júbilo e dizer glória a Jesus? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles estavam indo para fora da vontade de Deus, que era Emaús. Quando eles entenderam a ressurreição, eles voltaram para o lugar de Deus, para eles que era Jerusalém. Onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, já apareceu para Simão. Aqui é uma outra pessoa importante dizer, Simão. Por que Simão? Diga para o teu irmão, por que Simão? Porque, querido, depois que Jesus morreu, ficou um diz-que-me-disse entre todos os discípulos. Jesus disse que Simão ia trair, ia negar, e ele negou 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa para quem ele aparece é Simão. Sabe por quê? Porque Simão era um discípulo que amava Jesus, mas foi fraco e não pôde manter sua palavra. Quantos de vocês e eu amamos a Jesus e às vezes não mantemos as nossas promessas? Mas Jesus fez questão de encontrar Simão. E quando ele encontra Pedro, ele deve ter tido uma conversa maravilhosa com ele. E Pedro volta transformado. E ele volta dizendo, eu vi o Senhor. E aí a conversa que ficou entre os discípulos não era que Pedro tinha negado 3 vezes, mas que Jesus apareceu a Simão. E eu quero te dizer, querido,
Mesmo se você tenha cometido um pecado, Jesus vai aparecer para você para dizer: eu morri pelos seus pecados e ressuscitei para te dar uma nova vida. Amém ou não? O diabo, eu quero profetizar, vai perder para a sua vida. Ele não vai te ganhar. Ele não vai conseguir te arrastar para o império das trevas. Porque você faz parte do reino do Filho do seu amor. Você pode aplaudir o Senhor, dizer: eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia! Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: paz seja convosco. A palavra de Jesus para a tua vida é: fique em paz, querido. Eu estou aqui. Meu amado, fique em paz. Você está enfrentando alguma luta muito difícil? Fique em paz. Você perdeu alguém muito querido? Fique em paz. Morreu alguém que você amava? Fique em paz. Isso não é o fim da história. Fique em paz. Essa é a mensagem do crente. Deus não te chamou para condenar ninguém. Deus te chamou para apresentar a solução, o Cristo vivo. Paz seja convosco. Amém? Quantos querem entregar hoje os seus temores, as suas lutas ao Senhor e receber a paz que excede o entendimento? Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Jesus passou no meio da... Eles estavam fechados numa casa, Jesus atravessou as portas e apareceu no meio deles. Eles disseram: que é isso? Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificar, porque o espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Pode ter alguma coisa mais corriqueira do que o Criador do universo, o Deus dos deuses, dizer: estou com fome. Tem algum rango aí? Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele vai preparar um banquete, com vinhos clarificados, com gorduras. Meu irmão, a picanha do céu é melhor que a da terra. Mas vai ter gordura, não vai ser nada dessas coisas magrinhas não. Misericórdia. Come carne sem gordura, carne sem gosto, carne sem nada. Lá no céu vai ter gordura. E nós vamos tudo comer e não vai dar colesterol na veia, não vai engordar a barriga. Vamos ter tudo corpo glorificado e nos alegrar, porque Jesus está vivo. Você pode dizer glória a Deus: eu creio. Misericórdia. Que coisa linda. Gente, sou eu mesmo. Olha o meu pé, olha a minha mão. Estou com fome, tem alguma coisa para comer? E eles falam: meu Deus, o que é isso? É Ele mesmo. Ele os conhecia, sabia dos seus gostos, das brincadeiras, do coração. Querido, quando você chegar no céu, você não vai ser um Zé Ninguém. Você vai ter um nome que é só seu. E quando o Salvador te chamar pelo nome, você vai saber: vou ter um encontro com meu Senhor. Amém? Essa é a mensagem da ressurreição. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando eu ainda convosco. E importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse:
assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Diga assim: você está aqui hoje por causa desta palavra. Jesus explicou para eles o seguinte: eu vim para morrer, mas eu ressuscitei para dar autoridade para vocês. Porque o que eu quero de vocês é que vocês contem para o mundo que eu estou vivo e preguem o perdão que eu vou dar para aquele que se arrepender. O diabo quer colocar uma trava na tua boca, uma mordaça. O diabo quer colocar uma declaração de eu não sou ninguém, ninguém me ama, entrei na igreja, ninguém me abraçou, ninguém olhou para mim, ai como eu sou miserável. O diabo dá até glória a Deus quando um crente faz isso. Mas quando o crente começa a falar: Jesus está vivo, está difícil, mas eu vou vencer. A doença não vai me abater, a dificuldade não vai me abater, o emprego que eu perdi não vai me abater, porque Jesus está vivo. Aí o diabo corre, aí ele desespera, porque quando um crente descobre essa verdade, ele vai sempre estar com os olhos abertos para ver a presença do Senhor na sua vida. Caiu a ficha, querido? Caiu a ficha? A cadeia de comando não se quebrou. Há 2000 anos atrás Jesus falou: vocês anunciem às nações que eu estou vivo. 2000 anos depois, porque se fosse palavra de homem já tinha morrido. Mas o cristianismo se levantou contra todos os impérios. O império romano caiu e os cristãos continuaram. E foi passando de geração para geração até você estar aqui. E as nações em todas as línguas estão dizendo: Jesus está vivo. Só que a história não terminou ainda, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quantos aqui querem fazer parte dessa igreja que vai ser levada? Diga: eu quero. Oh, diga: Maranata, Jesus, vem logo. Começando por Jerusalém, verso 48. Vós sois, diga para o teu irmão: você, meu irmão, é testemunha dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Vou falar uma coisa muito séria aqui. Você não enfrenta o poder das trevas no poder do homem. Se você estiver enfrentando no braço, você vai perder. Jesus falou: vocês já estão com o entendimento aberto, já sabem o que aconteceu, só que vocês não estão prontos. Vocês precisam ser revestidos de poder. Recentemente eu li que a cidade de Los Angeles estava tão poluída, mas tão poluída que era como uma camada negra sobre a cidade, mais ou menos como São Paulo. Só que lá tudo alarma, né? Aqui assim o povo não está nem aí. E aí estão reunindo os maiores ambientalistas para discutir como é que eles podiam despoluir a cidade. Depois de uma semana discutindo, eles chegaram com um veredito: olha, a verdade é que nós estamos com vergonha. Porque vocês nos pagaram, nos trouxeram, nós somos doutores, mas a nossa resposta é: não tem jeito para acabar com a poluição. Só tem um jeito para Los Angeles: vir um vento poderoso que leve a poluição para o mar. E aí a cidade pode ficar com um nível de poluição mais baixo. O mundo de hoje está cheio de poluição, mas não é só poluição de ar, não. É poluição de pecado, de pornografia, de incredulidade, de afronta para Deus, de pessoas de desamor. É todo tipo de poluição que domina as almas das pessoas. Mas tem uma coisa que Deus pode fazer: Ele pode mandar um vento impetuoso, como Ele fez no Pentecostes. E aqueles crentes envergonhados saíram de lá querendo pregar até para poste.
Ninguém mais podia parar aqueles crentes, porque o poder do Espírito Santo veio sobre eles. Eu quero declarar que o poder do Espírito virá sobre a igreja, porque há uma promessa do Pai, que antes da vinda do Filho, haveria um grande derramar do Espírito Santo. E ele virá sobre as famílias, e ele virá sobre os indivíduos, ele virá sobre as crianças, ele virá sobre os velhos, ele virá sobre homens, sobre mulheres, sobre pobres, sobre ricos, ele virá sobre toda a carne, sobre servos, sobre senhores, e este vento é que vai transformar a sociedade. Eu quero profetizar que esse decreto de que nós vivemos a sociedade pós-cristã não vai prevalecer na nossa igreja, na nossa cidade e no nosso país, porque Jesus vai salvar essa nação. E um dia nós viremos uma grande multidão, uma grande massa de pessoas dizendo: Jesus é o meu Senhor. Quero chamar os pastores aqui à frente. Todos os pastores aqui à frente. Se você tem alguma enfermidade, saia do teu lugar, vem aqui, que nós vamos orar por você, e o poder da ressurreição vai tocar na sua vida. Pode vir, saia do teu lugar, porque hoje é dia de Deus fazer algo novo na tua história. Essa doença não precisa ser do corpo, pode ser da alma. Depressão, síndrome do pânico, desespero, medo. Sai do teu lugar, venha para cá. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de Deus começar uma obra nova na tua vida, como fez na vida dessa pessoa que eu compartilhei com vocês. Senhor Jesus, a tua promessa diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por isso eu profetizo agora cura física para os teus filhos, milagre para eles, ressurreição, espírito de vida sobre cada um deles, em nome de Jesus. Se você já recebeu oração, pode ir saindo para que os outros venham. Levante a mão para o céu. Levantar as mãos é um sinal de rendição. E o Senhor agora está ungindo a sua mão, ungindo a sua cabeça, ungindo o teu coração, ungindo os seus pés. Os pastores ainda vão continuar orando pelas enfermidades, mas você que está aqui hoje, talvez esteja enfrentando uma luta. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Jesus, eu sei que tu estás vivo, por isso eu entrego a minha vida, os meus problemas ao Senhor. A partir de hoje, eu não vou mais murmurar, eu não vou declarar as minhas derrotas e os meus fracassos, porque eu já tenho o melhor. O meu nome está escrito no livro da vida. A partir de hoje, eu me alisto no exército da luz para pregar a palavra da ressurreição da minha família, da minha vida, da igreja, da cidade de São Paulo e do Brasil. As trevas não prevalecerão contra o Senhor. E eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu não estou sozinho, porque o Senhor veio no meu caminho e se colocou nele para abrir os meus olhos, para me salvar, para me dar um novo propósito. Mas eu também estou com meus irmãos aqui. Nós somos a tua família. Usa a nossa vida para fazer diferença nesse mundo de desespero, de ódio, de falta de fé. Que eu seja como um farol para apontar a direção da terra firme, e tu és o nosso porto firme, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus e o amor do Pai Celestial e as consolações do Espírito Santo da promessa sejam sobre toda a igreja,
todos os dias, até a consumação dos séculos. E a palavra de Jesus para você hoje é: paz seja convosco. Uma semana de muita vitória, meu querido. Deus te abençoe.